Então, muito boa tarde, bem-vindos, bem-vindas a mais um culto na Casa do Senhor e vamos dar início à nossa reunião cantando e louvando para o nosso Deus. E vamos começar com um cântico que é o número 165, Olho em
vamos ler o Salmo 150. Salmo 150, um salmo de louvor, é o último do livro dos Salmos. Então aqui o escritor deste salmo exorta toda a criatura a louvar ao Senhor. Salmo 150 é na página 708. Então vamos ler a palavra do Senhor. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louva ao Senhor. Louvai ao Senhor. E vamos então ter uma palavra de oração, louvando o nosso Deus. Curvemos as nossas cabeças em adoração ao Senhor. Querido Deus e Pai, queremos louvar e bendizer o Teu nome, Senhor, dar-te glória, dar-te louvor, exaltar e bendizer o Teu nome, Senhor. Queremos agradecer-te por mais um culto aqui na Tua casa, neste dia que é o Teu dia. Ó Senhor, que o Teu Santo Espírito nos possa conduzir neste tempo de leitura da Tua Palavra, de cânticos e hinos, de oração, Senhor, de meditação também na Tua Palavra, que tem grandes ensinamentos para nós. Ó Deus, que abençoes aqueles que estão aqui presentes hoje, bem como aqueles que nos acompanham à distância. É o que nós te pedimos e te agradecemos com toda a gratidão, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Vamos então louvar o nosso Deus com mais um cântico, o número 153, 153. 153, que fala sobre o amor de Jesus, que é maravilhoso. O amor de Jesus é maravilhoso, sim, ó grande amor. Jesus é maravilhoso, o amor de Jesus é maravilhoso, o amor de Jesus é maravilhoso, sim, ó grande amor. Alto é, intransponível, profundo também, mas acessível a sua extensão. É incomparável, sim, ó grande amor. Outra vez. Amor de Jesus, maravilhoso, o amor de Jesus é maravilhoso, o amor de Jesus é maravilhoso, sim, ó grande amor. Tu é intransponível, profundo também, mas acessível a sua extensão. É incomparável, sim, ó grande amor. Grande é o amor de Jesus. Então damos as boas-vindas a todos. Mais um culto na casa do Senhor. Agora que as férias já vão prosseguindo, vão terminando para alguns, outros ainda se mantêm em férias e por isso a todos saudamos e é bom estarmos aqui reunidos para louvar ao Senhor neste que é o seu dia. Queremos também aqui de uma maneira particular dar graças a Deus pelos aniversariantes, a irmã Adriana, que fez anos dia 18, e hoje faz o irmão Agostinho. O irmão Agostinho faz 27. E a irmã Adriana, quantos fez? Quantos? 39, muito bem. Então ainda são todos jovens e que possamos nós continuar aqui
Diga? É verdade. Muito bem, então damos graças ao Senhor pelas vidas destes irmãos e que o Senhor os possa continuar a abençoar, a eles e as suas famílias, e podemos continuar a celebrar os seus aniversários. Por isso estamos gratos. Então, uma vez mais, é bom voltar a ver as caras daqueles que nós ainda não tínhamos visto depois das férias. E está tudo muito bem, tudo jovem, tudo com saúde, que é muito bom. Graças a Deus. Então, querendo o Senhor, na próxima quinta-feira, às 9 horas, temos a nossa reunião de estudo bíblico e oração. E no próximo domingo, novamente, teremos o culto dominical às 16h30. Lembrar aqui que é um motivo de oração no próximo sábado, que é dia 29, vai haver na Igreja Batista de Albufeira um concílio de examinação a um futuro pastor, que é o irmão Emanuel Guerreiro. E depois no domingo será, passando ele, como se espera, no exame, será a sua consagração como pastor. Então é um motivo de oração por este futuro pastor da Igreja do Senhor. Ele está, e provavelmente no futuro, irá desenvolver o seu ministério no novo trabalho, lá, que é em São Brás de Alportel, onde já está aberta uma Igreja do Senhor, e é precisamente também a povoação, a localidade, não sei se aquilo é vila, se é cidade. É vila. São Brás de Alportel, fica ali acima de Lolé, fica no concelho de Lolé, assim já a ir vir para norte, ali no meio da serra, e então tem lá um bom grupo também de irmãos, onde então vive este irmão Emanuel Guerreiro, é um motivo de oração. Estes são os anúncios para os irmãos e vamos prosseguir o nosso culto louvando ao nosso Deus, e agora com o cântico 155, louvamos ao Senhor, cantamos para Ele. 155, queremos dar-te glória e louvores. É o que nós queremos, não é? Dar glória e louvores na Igreja ao Senhor Deus, por meio de Jesus Cristo. 155. 155. Queremos dar-te glória e louvores, levantamos nossas mãos, exaltando-te, Senhor. Glória, levantamos nossas mãos, exaltando-te, Senhor. Grande és tu, grandes tuas obras são, não há outro como tu, Senhor. Não há outro como tu. Grandes tuas obras são, não há outro como tu, Senhor. Não há outro como tu. Queremos dar-te glória, louvores, levantamos nossas mãos, exaltando-te, Senhor. Queremos dar-te glória, louvores, levantamos nossas mãos, exaltando-te, Senhor. Grande és tu, grandes tuas obras são, não há outro como tu, Senhor. Não há outro como tu. Tuas obras são, não há outro como tu, Senhor. Não há outro como
queremos dar-te glórias e louvores. E agora vamos ler a palavra de Deus, lá no livro, quase no fim do Novo Testamento, em 1 de Pedro, capítulo 1. Então, página 1325. Então, 1 de Pedro, capítulo 1. Então, vamos ler aqui os primeiros 12 versículos. Já terminámos a leitura no livro de Tiago e agora estamos aqui, então, na primeira carta de Pedro. Diz assim a palavra do Senhor, página 1325. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais, com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. E prosseguimos com mais um cântico para Ele, que nos fala do amor de Deus. É o cântico 164, 164, que diz, é baseado em João 3,16, diz assim: Deus nos amou até seu Filho dar. Número 164. Assim Deus nos amou até seu Filho dar, o qual morreu na cruz a fim de nos salvar. Um dia Ele há de vir com glória a reluzir, tal é seu amor sem par. Assim Deus nos amou até seu Filho dar, o qual morreu na cruz a fim de nos salvar. Um dia Ele há de vir com glória a reluzir, tal é seu amor
Vamos agora ter um tempo de oração. Queremos agradecer ao Senhor pelos aniversariantes e por mais um ano de vida que o Senhor vos deu. Também temos connosco a irmã Silvina, ela está com um problema grande num olho, queimou a córnea e está a fazer um tratamento. Isto foi há 2 dias, já está numa fase, aquela fase mais aguda está a passar, mas tem que ter precaução e está a fazer um tratamento. Vamos orar para que Deus, o Senhor, a ajude a recuperar bem deste problema ocular. Também orar pelas famílias da igreja, aqueles que ainda estão fora de férias, que o Senhor os guarde e os proteja, que o Senhor nos ajude também nesta situação da pandemia, que não podemos ignorar nem esquecer, e relembrar para ter todos os cuidados. Nós ouvimos as notícias diariamente e sabemos como as coisas estão a evoluir, portanto que o Senhor nos guarde, e também orar pelo sustento das nossas famílias, pelo irmão, o futuro pastor Emanuel Guerreiro, que o Senhor também o dirija e o prepare continuamente para esse concílio de examinação no próximo sábado, e também depois do futuro ministério como um pastor do Senhor Jesus Cristo na sua igreja. Oramos pelas igrejas a nível nacional, pelas famílias, também aqui por Moreira da Maia, que o Senhor possa continuar a trabalhar nestas almas e corações para a salvação deste povo, nesta comunidade. Vamos então ter um momento de oração neste momento. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, queremos louvar-te e bendizer-te, Senhor, agradecer-te, ó Deus, pela vida que nos dás e, em particular, por mais um ano de vida que concedeste a estes 2 nossos irmãos e teus filhos, a irmã Adriana e também o irmão Agostinho. Abençoa as suas vidas, Senhor, obrigado porque tens sido o seu Deus e assim continuarás a ser. Ó Senhor, obrigado porque ultrapassaram mais um ano contigo ao seu lado, ultrapassando dificuldades, mas também, Senhor, sempre com os olhos postos em Ti. Ó Deus, que assim possa continuar. Pai Santo, oramos também por cada família que está aqui representada, também por aqueles que ainda se encontram ausentes em férias, que Tu os protejas, que Tu os guardes. E nesta altura desta pandemia, Senhor, uma vez mais te suplicamos, ó Deus, a Tua graça, o Teu favor, para continuares a proteger-nos, a guardar-nos, Senhor, a nós, nossos familiares, e que Tu possas, Senhor, com o Teu poder, fazer cessar esta pandemia, Senhor, e para que nós possamos voltar à nossa vida normal. Ó Deus, continuamos com os nossos olhos, a nossa esperança sempre em Ti, Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, Tu és o farol da nossa vida. Senhor Jesus, Tu és o nosso Senhor e Salvador. Pai Santo, entregamos tudo isto nas Tuas mãos, lembrando ainda esta comunidade de Moreira da Maia, pela qual nós Te suplicamos, Senhor, que na Tua misericórdia, que tens demonstrado ao longo dos anos, haja almas que possam ser salvas aqui, que se voltem para Ti. Quem tem ouvido a Tua palavra, Senhor, quem tem recebido os convites, que possa levantar os seus olhos para o alto e vir ouvir a Tua palavra neste lugar, Senhor. Senhor Deus, oramos pela Tua igreja em Portugal, o Teu povo, Teus pastores, as Tuas famílias, também pelo irmão Emanuel Guerreiro, a sua examinação e o seu futuro ministério como Teu pastor na Tua igreja, Senhor. Pai Santo, tudo entregamos nas Tuas mãos, a Teu cuidado, lembrando ainda, Senhor, a nossa irmã Silvina, Tu a possas ajudar, Senhor, a recuperar deste problema na sua vista. Obrigado porque a protegeste de um mal maior. Guarda, Senhor, que ela fique completamente restabelecida e que lhe dês, Senhor, novamente saúde para aquele olho, Senhor. Entregamos todos estes assuntos nas Tuas mãos, ao Teu cuidado, Senhor,
e rogando-te ainda que possas abençoar daqui a pouco a meditação na tua palavra, que o teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, e que nos tragas o teu ensinamento para nós aplicarmos aos nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém? Então, irmãos, antes de termos a mensagem de hoje, ainda vamos cantar mais um cântico que nos fala sobre o amor de Deus, número 154. O amor de Jesus é maravilhoso e não tem fim. Não é um amor que termina já amanhã. Não tem fim. É para toda a eternidade. 154. Jesus é maravilhoso, maravilhoso e não tem fim. O amor de Jesus é maravilhoso e basta para mim. Basta para mim. Basta para mim. O amor de Jesus é maravilhoso e basta para mim. O amor de Jesus é maravilhoso, maravilhoso e não tem fim. O amor de Jesus é maravilhoso e basta para mim. Basta para mim. Basta para... Este é hoje o texto base para a nossa mensagem, mas esta é a parte 2 desta mensagem. E o tema é Ezequias, um rei de Judá e uma vida nas mãos de Deus. Uma vida nas mãos de Deus. E eu quero só para os irmãos estarem mais dentro do assunto, aqui inicialmente falar sobre a primeira parte desta mensagem. Em primeiro lugar, pensar no contexto histórico, ou seja, para nós entendermos bem este rei, é importante que nós entendamos o contexto histórico, ou seja, quando é que este homem viveu, o que é que estava a acontecer à sua volta, porque isso é de facto importante. Altura, o lugar é a nação de Israel, como nós sabemos, e nesta altura a nação de Israel estava dividida por guerras internas entre as tribos de Israel. Duas tribos separaram-se e o reino dividiu-se. E a norte ficaram 10 tribos e passou a ser conhecido, e lemos nas Escrituras, como sendo o reino do norte e também Israel. E a capital era a cidade de Samaria. E ao sul ficou a capital em Jerusalém e ficou o reino do sul, ou Judá, com apenas duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Ezequias foi um rei do sul, foi um rei do reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. E ele começou a reinar quando tinha 25 anos de idade. Era pouco mais velho que o Daniel. E isto ocorreu entre o ano 716 e 687 a.C. E ele reinou em Judá durante 29 anos. Então, nesta altura da história da nação, o reino do norte já não existia. Porquê? Houve uma invasão da potência conhecida como a Assíria, que conquistou este reino do norte
e levou a população depois em cativeiro, trouxe outros para lá, e aí temos aqui a origem dos samaritanos, em que aqueles que a Assíria trouxe para ocupar a região do Reino do Norte se misturaram com alguns judeus e daí nasceram os samaritanos. Mas a sul, Judá, depois do Reino do Norte terminar, Judá ainda permaneceu durante cerca de 100 anos, com vários reis a governar a nação lá em Jerusalém. Durou mais 100 anos até que veio o rei Nabucodonosor da Babilónia, que também invadiu aquela região, tomou a cidade de Jerusalém, destruiu os muros, destruiu o templo e ficou só aquilo que nós vemos hoje, quando vemos lá nas imagens. Aquele já é outro templo a seguir, mas também destruiu tudo completamente. Depois reconstruíram no tempo de Neemias, mas depois, mais tarde, os romanos voltaram a destruir novamente a cidade, já no ano 70. Mas temos aqui, então, este rei Ezequias, o ano 716, quando ele começou a reinar. O que é que a Bíblia nos diz sobre este rei Ezequias? O pai dele foi um rei terrível, foi um ímpio, um homem muito transgressor à palavra de Deus, foi o rei Acaz. E, curiosamente, vemos um dos piores reis e o filho dele, Ezequias, um dos melhores. Portanto, Ezequias não seguiu o exemplo do seu pai. E, curiosamente, depois, o filho de Ezequias volta a ser um grande transgressor, que foi Manassés. Mas Ezequias foi um dos melhores reis de Judá, foi um hábil administrador, fez muitas reformas como rei, mas o que mais se salientou, que a Bíblia nos diz e que destaca para nós sobre o rei Ezequias, foi a sua fidelidade a Deus, sua fidelidade à palavra de Deus, o seu grande amor pelo Senhor, pelas suas leis e pelos seus caminhos. E por isso, qual é o propósito desta mensagem? Ezequias foi um homem, uma pessoa como nós. E se ele pôde ser esse homem, dedicado, fiel, zeloso a Deus, qualquer um de nós também o pode ser. Ele não foi um super-homem, foi um homem como nós. E por isso o propósito desta mensagem é que nós olhemos para este homem, para o seu exemplo, e que possamos aplicar às nossas próprias vidas aquilo que foi o testemunho de vida do rei Ezequias. Podemos ser como Ezequias. E por isso, apenas para os irmãos verem, se observarmos o capítulo 18 de 2 Reis, nós lemos aqui, temos aqui agora em resumo aquilo que foi dito na primeira mensagem. Vemos que Ezequias foi um rei obediente a Deus na sua vida pessoal. Nós podemos ser obedientes a Deus na nossa vida pessoal. E por isso lemos aqui, no capítulo 18, versículo 2, tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E 29 anos reinou em Jerusalém e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. Ora vejam, versículo 3. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Olha o que ele fez. Isto era a sua vida pessoal e a sua vida espiritual. Bom, ele tinha um bom testemunho pessoal e a nível espiritual. Está a partir do versículo 4. O que é que ele fez? Destaca a sua fidelidade a Deus. Tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, fez em pedaço a sermente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante, entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Não houve mais nenhum rei semelhante a este, Ezequias. Versículo 6, mais do seu testemunho. O que é que se destacava nele? Se chegou ao Senhor,
não se apartou dele, guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, por onde quer que saía, se conduzia com prudência. Então era um rei fiel a Deus na sua vida pessoal, um rei obediente a Deus na sua vida espiritual. Bom, mas nós também temos a nossa vida profissional. E como é que ele foi como rei no seu governo? Então vemos em 2 Reis, agora no capítulo 20, versículo 20, vemos aqui, o que é que se diz? Ora, o mais dos atos de Ezequias, todo o seu poder, como fez a piscina, o aqueduto, como fez vir a água à cidade, porventura não está escrito no livro das crônicas do rei de Judá? Então ele foi um rei que não olhou só para ele. Foi um rei que, como governante, construiu coisas que favoreceram as pessoas, que favoreceu a população, beneficiou as cidades nas suas maiores necessidades, conduziu a nação, Judá, de maneira que as pessoas pudessem ter a vida melhor e também na defesa do Reino do Sul em relação às potências inimigas que havia à sua volta. Voltando lá ao capítulo 18, a partir do versículo 28 em diante, vemos aqui, não vamos ler agora, mas vemos que ele foi um rei que confiava em Deus em todas as áreas da sua vida. Aqui temos um relato, a partir do versículo 28, da primeira tentativa de invasão pela Assíria e como ele se voltou para Deus e confiou em Deus, porque só Deus podia trazer a vitória contra uma potência tão grande na altura como era a Síria, que tinha conquistado todos os povos e nações por onde quer que passava. E vemos como Ezequias se dirigiu ao templo, à casa do Senhor, e perante Deus se colocou em súplica e em oração para que Deus trouxesse a proteção contra a invasão da Assíria. Em resumo, o que é que nós podemos dizer de Ezequias? Era um homem que tinha toda a sua vida, em todas as áreas da sua vida, pessoal, espiritual, como rei, nas mãos de Deus. Esse é o testemunho de Ezequias. Voltando agora então para hoje, vamos ver uma última área em que Ezequias nos dá um grande testemunho. E iremos ver como, de facto, Ezequias tinha toda a sua vida nas mãos de Deus. E estamos lá então no capítulo 20, versículos 1 até 11. Nesta altura, o profeta de Deus, que trazia a mensagem de Deus para o rei e para a população, era o profeta Isaías, que escreveu esse grande livro do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Isaías. E esse profeta foi um profeta muito leal, muito zeloso, a trazer a mensagem do Senhor. E o que é que nós podemos ver? Que este rei, ao contrário de muitos reis, ele ouvia aquilo que o profeta Isaías trazia da parte de Deus. Era um rei que procurava o conselho do profeta do Senhor e era um rei que punha em prática aquilo que o profeta lhe transmitia. Ele, Ezequias, realmente foi um homem que confiou toda a sua vida e a colocou nas mãos de Deus. Por isso, irmãos, eu recordo e repito aqui que o objetivo de termos aqui este exemplo deste rei Ezequias é que nós possamos tomar o seu exemplo para também pormos em prática aquilo que ele aqui nos mostrou, que nós também hoje, século XXI, possamos colocar a nossa vida, todas as áreas da nossa vida, nas mãos de Deus. Ora, o que é que vai agora aparecer, capítulo 20, a este rei fiel, um rei tão dedicado e que amava tanto a Deus e os seus caminhos? E vemos lá no capítulo 20, versículo 1, temos
o continuar da sua história. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, vejam, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor. Portanto, o profeta veio com uma mensagem de Deus. Olha, Ezequias, esta é a palavra do Senhor para ti. Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, aqui temos, na primeira parte da nossa mensagem de hoje, Ezequias e a notícia da sua doença fatal. Geralmente, o que é que nós pensamos? Como pessoas e até como crentes, pensamos assim: bom, um crente fiel a Deus, um crente dedicado a Deus, certamente que Deus o vai abençoar em tudo. Certamente que ele vai receber de Deus todas as bênçãos, toda a proteção, e ele só vai ter coisas boas na sua vida. Não é assim que nós pensamos? E outros pensam assim: então, mas eu ando na igreja, sou fiel, eu sou fiel em todas as coisas para o Senhor. E como é que Deus permite que eu esteja desempregado? Ou que me venha uma doença tão grande? Ou que os meus filhos sejam desta maneira? Enfim, nas adversidades que vêm à nossa vida. Não, como nós lemos há pouco, não houve rei como o rei Ezequias. Na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, ele retirou toda a idolatria que tinha sido trazida pelo seu pai, o rei Acaz. Na sua vida como rei, como governante, ele amava a Deus e a população. Era um exemplo em todas as áreas do seu viver. E eis que agora ele recebe esta notícia terrível. E de facto os caminhos e os propósitos de Deus são um mistério para nós. Nós não encontramos na Bíblia, nem encontramos ensinamento da parte de Deus a dizer que ao crente fiel e zeloso e que o ama, tudo vai correr bem. Nós muitas vezes somos surpreendidos com aquilo que chega à nossa vida. E aqui, este rei está seriamente doente. A notícia que ele recebe é de algo que é fatal, que é mortal. É o próprio profeta de Deus, o profeta Isaías, que em nome do Senhor lhe fala, ele lhe anuncia o fim dos seus dias. Diz: prepara, organiza a tua vida, a tua família, porque tu vais morrer. E isso pode acontecer a qualquer momento. Então temos aqui a primeira parte da nossa lição de hoje, a notícia da sua doença fatal. E agora nós vamos ver o que é que este homem, tão fiel, como é que ele vai reagir perante esta notícia. Porque ser crente, quando tudo corre bem, quando a vida está cheia de bênção, é fácil. Ser crente quando somos fiéis em todas as áreas da nossa vida, mas depois vem uma adversidade. Então, a maneira como nós vamos agir, como nós vamos reagir, as palavras que vão sair da nossa boca, as decisões que nós vamos tomar, isso sim, vai mostrar aquilo que vai no fundo da nossa alma. E aqui qual é a reação de Ezequias à notícia do profeta Isaías? Primeira reação dele. Então, versículo 2, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, suplico-te, lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era bom aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Então este anúncio da sua morte não é fácil. Hoje nós recebemos essas palavras às vezes dos médicos, não é? Sentimos-nos mal, vamos ao médico, são feitos uns exames e nós vamos lá cheios de esperança e ouvimos a notícia: olha, o que o senhor tem é fatal. O senhor tem uma doença muito má, em regra, isso são umas semanas ou é um ano,
mas o Senhor não há esperança para si. E então nós, como crentes, o que é que vamos fazer? Qual foi a reação aqui do rei Ezequias? Vemos que ele, como homem, ficou muito perturbado, como nós ficamos, com uma notícia destas. Ele, na sua perturbação, começa aqui, irrompe num choro muito grande, começa a chorar em voz alta. Isto mostra o quê? Que este rei tinha um desejo intenso de viver. Ele não estava preparado para morrer. Ele queria viver. E de imediato, este rei mostra, o que é que guiava a sua vida. O que é que estava lá no fundo da sua alma. Porque ele diz, virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Isto é o testemunho que nós queremos colher dele. Era um homem como nós. E na pior adversidade, ele voltou-se para o Senhor em oração. Orou ao Senhor. Este é o seu testemunho. Vejam o que é que ele faz. Ele podia ter pensado assim, bom, então, olha, se é o próprio Deus que está a dizer, se é o próprio Deus que mandou o seu profeta, o profeta ia dizer que eu vou morrer, então não há nada mais a fazer. Vou aceitar com resignação a notícia e vou preparar as coisas porque a sentença está dada. Vou morrer. Mas este homem, na sua confiança em Deus, ele não tomou a palavra do profeta Isaías como uma palavra final. Ele teve esperança, ele teve confiança na bondade de Deus, na misericórdia de Deus. Ele acreditou que aquilo que Deus disse podia ser mudado. Essa é a sua confiança. E ele vai batalhar pela sua vida. Porque ele, ali a partir do versículo 3, qual é a oração de Ezequias? E aqui temos, em primeiro lugar, vimos a reação, ele voltou-se para Deus e agora ele vai orar a Deus. E a pergunta que nós devemos pensar é, eu sei orar a Deus? Sabemos orar? Como é que devemos orar ao Senhor? Quando temos algo para pedir, como é que nós vamos pedir a Deus? Quando nós temos alguma coisa para pedir a alguém, sei lá, uma necessidade grande que temos no nosso dia a dia, temos que ir falar com o Presidente da Câmara, ou com o Presidente da Junta de Freguesia, ou com o chefe da minha empresa. Eu tenho um pedido grande para fazer. O que é que eu lhe vou dizer para o poder convencer? Chegamos lá e dizemos, olha, eu tenho ali um assunto da minha casa e precisava que o senhor dissesse que sim. É assim que a gente diz? Olha, o Sr. Presidente, eu ali, ou da Junta ou da Câmara, tenho ali um problema ali na minha casa e precisava que o senhor venha aqui fazer um pedido, que o senhor dissesse que sim. Eu digo, mas dissesse sim como? A gente vai lá e vamos com argumentos, dizer, olha, por isto e por aquilo e por aquilo outro, eu venho aqui pedir, eu preciso, enfim, é assim que a gente deve orar também ao Senhor. Não é só, Senhor, ajuda-me. Ele ouve, sim. Mas aqui o rei Ezequias dá-nos uma lição de como é que se deve orar ao Senhor. Quais são os argumentos? Ele começa a orar a Deus e começa a mencionar aquilo que ele acha que pode mudar as coisas em Deus. E veja o versículo 3. Senhor, suplico-te. Ele entra em súplica. É um pedido grande, um pedido agudo. Lembrar o quê? Senhor, que andei diante de ti em verdade. Ele abre ali perante Deus os argumentos, vai mostrar a sua vida, aquilo que ele é como pessoa, aquilo que ele é a nível espiritual, aquilo que ele tem sido como rei. Ele fala aqui da sua fidelidade, eu tenho sido fiel, ele tem sido uma pessoa com devoção, piedosa, obediente às tuas leis. E ele aqui não fala especificamente, não diz aqui claramente que quer prolongar a sua vida, mas a maneira como ele se dirige a Deus mostra que no fundo é isso que ele quer. E é isso que ele está a pedir ao Senhor. Ele sabia que a ordem tinha vindo de Deus. E é por isso que ele volta-se para Deus, para que aquilo que Deus tinha decidido possa ser anulado. Para que aquilo que Deus tinha decretado possa ser transformado. Só Deus podia fazer isso.
E por isso ele confia no quê? No poder da oração. Irmãos, nós temos que confiar no poder da oração. Ele já tinha provas mais que suficientes do poder de Deus, como Deus tinha ajudado a nação a vencer os seus inimigos, e por isso ele aqui confia que, orando ao Senhor, as coisas podem mudar. E esse deve ser também o nosso testemunho quando nós oramos. O que é que nós fazemos perante situações difíceis na nossa vida? Para que nos voltamos em primeiro lugar quando temos adversidades? Confiamos no Senhor? Confiamos que a nossa vida está nas suas mãos, como Ezequias confiava? Nós podemos receber a pior notícia de uma autoridade. Podemos receber a pior notícia de um médico, de um juiz. Pode parecer que é final, já não há solução. Mas nós aprendemos, para Deus nada é impossível. Deus pode mudar todas as coisas. Nós temos é de crer, confiar, orar ao Senhor. E se for da vontade de Deus, todas as coisas podem ser transformadas. Eu trago aqui um exemplo do Novo Testamento, que os irmãos conhecem. Jairo, ele foi ao encontro de Jesus. A sua única filha estava a morrer. E ele parte ao encontro de Jesus para que o Senhor pudesse ir lá e dar vida à sua filha. E enquanto ele falava, vieram de sua casa dizer, olha, não importunes mais o mestre, a tua filha já morreu. A tua filha está morta. Lemos isso lá em Lucas capítulo 8. Mas lemos assim, Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo, não temas, crê somente e será salva. Foi a resposta que Jesus disse a Jairo e às pessoas que trouxeram a notícia que não vale a pena, ela já morreu. E o Senhor disse para Jairo, não temas, acredita, crê que ela vai ser salva. E Jairo creu e confiou, e o Senhor foi e salvou a filha de Jairo. E a partir do versículo 4, lá de 2 Reis, temos a resposta do Senhor à oração. O que é que nós lemos? E sucedeu, pois, que, olha, reparem, isto foi um acontecimento ali muito rápido. O profeta foi ter com o rei, lá na casa dele, no palácio, e disse-lhe, olha, trago a mensagem do Senhor, põe em ordem a tua vida porque vais morrer e não vais viver. E depois de deixar esta mensagem assim, o profeta virou costas e saiu do palácio. No mesmo instante em que recebeu a notícia, vemos que Ezequias se desatou a chorar intensamente e prontamente se voltou para o Senhor em oração. E ainda o profeta não tinha saído do palácio, olha aqui, versículo 4. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta, e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos. Das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Irmãos, vemos aqui o poder da oração. Ainda o profeta mal tinha saído da casa do rei e recebeu a ordem de Deus. Volta para trás. Vejam, Deus ouviu e respondeu prontamente à oração. A resposta veio rapidamente. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Então, quando nós oramos e precisamos de uma resposta, quem é que vai trazer a resposta? É Deus. Porque lemos aqui, ouvi a tua oração, eis que eu, Deus, te sararei.
no nosso dia a dia, muitas vezes as respostas vêm por outras pessoas, nas circunstâncias que nós atravessamos. Mas é Deus que está lá a dirigir todas as coisas. O Senhor disse ali: eu te sararei. Então, não significa aqui que Deus é um Deus que muda. Ou seja, Deus tinha intenção de tirar a vida de Ezequias, então Deus mudou. A Bíblia diz que Deus é imutável. Nós não conhecemos os mistérios de Deus. Deus não é como uma pessoa que decide e depois muda. Deus é imutável, mas nos caminhos de Deus, nos propósitos de Deus, aquilo que Ele tem para as nossas vidas, que nós desconhecemos, nós temos que confiar em Deus, porque a vontade dEle para nós vai se revelando dia a dia, pouco e pouco. Deus é favorável às nossas necessidades, de acordo com o poder da oração e a nossa confiança nele. Tudo se deve à misericórdia de Deus, à sua graça. Nós não podemos exigir nada de Deus, porque nada merecemos. Somos pecadores, Ele é santo, e tudo vem da sua bondade, tudo vem da sua misericórdia. Outras vezes Deus prova-nos. E às vezes nós esquecemos desse pormenor na nossa vida. Que Deus prova-nos. Deus põe provas à nossa vida. Para nós crescermos e para nós podermos... Deus sabe tudo aquilo que nós somos. Mas as provas que vêm servem para nós aprendermos, para nós percebermos afinal o que é que somos nas provas que o Senhor traz às nossas vidas. Como é que é de facto o nosso coração. E as provas são para nos fortalecerem. Como Pai, a Bíblia diz-nos que Deus tem prazer em ouvir as nossas orações, os nossos pedidos, para Ele poder mudar as coisas a nosso favor. Olhem o que é que o Senhor Jesus disse no Sermão do Monte. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Ao que bate, abrir-se-lhe-á. E eu recordo aqui, os irmãos lembram-se que eu pedi aqui orações por uma pessoa minha conhecida, que eu não revelei, nem vou revelar, por ser um assunto muito particular. E essa pessoa recebeu uma ordem de despedimento do seu trabalho por justa causa, em que não iria receber absolutamente nada. Ele ia ser despedido sem receber nada. E eu disse-lhe: amigo, eu vou orar por ti e vou pedir para orarmos por ti na nossa igreja e a vários pastores para orarem por ti. E ele disse: olha, já não espera grande coisa. E eu mandava de vez em quando alguns versículos, ele não é crente, versículos bíblicos, e disse-lhe que nós íamos orar. Ele pediu-me e eu inclusivamente fui testemunha dele. E ligou-me há 2 dias a dizer que de facto vai sair da empresa, mas não vai sair sem nada. Vai sair, mas com aquilo que ele nem pensava, nem julgava que poderia obter, ou seja, ele vai ter as portas abertas, não vai sair desamparado e terá certamente um futuro risonho à sua frente. E eu disse-lhe, olha amigo, muitas vezes nós achamos que o melhor para nós é isto, mas Deus tem outras coisas melhores para nós, que nós não sabemos e que só vimos a conhecer quando certas coisas mudam na nossa vida. E ele ligou-me, contente, satisfeito, porque realmente tinha recebido muito mais do que aquilo que ele sequer tinha pensado. Ele tinha pensado o pior e realmente eu li a decisão que ele recebeu e a decisão era a pior que nós possamos imaginar, de uma pessoa ficar de rastros mesmo. Portanto, há poder na oração. Deus é que age, Deus é que
faz a sua obra. Mas, como disse o Senhor Jesus, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Então, no caso de Ezequias, a oração prevaleceu. A oração é poderosa e naquele dia, Ezequias recebeu não apenas a resposta àquilo que ele pediu, mas recebeu muito mais. Recebeu 2 grandes e abençoadas respostas de Deus na forma de 2 milagres. Quais foram esses? Versículo 6. A cura da sua doença fatal e o prolongamento da sua vida. Deus disse, vais viver mais 15 anos. Oh, irmão, não tenhamos dúvidas, irmãos. Quando algum de nós, os nossos familiares, seja quem for, sai deste mundo, é Deus que assim o determinou. É Deus que assim o estabeleceu. E Deus disse aqui, Ezequias, vais viver mais 15 anos. Não é? Só Deus tem o poder de dar a vida. Então Deus deu-lhe essa bênção. Não vais morrer agora, vais viver mais 15 anos. E mais, deu-lhe a certeza da libertação, da vitória sobre a Assíria, que estava ali pronta para invadir Judá e levar tudo à sua frente. Então, no versículo 8, continua a ler lá, vamos ler o 7. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías, qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao 3º dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías, isto será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias, é fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, mas volta a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Acaz. Mas vemos aqui no versículo 8 que o rei Ezequias já estava ali pronto para ir à casa já falei em subir à casa do Senhor para adorar e para agradecer. Então este rei ficou com o seu coração cheio de gratidão a Deus pelo milagre que o Senhor operou na sua vida. E para nós vermos, nós temos necessidades, temos adversidades, Deus responde, nós clamamos, às vezes durante muito tempo, e Deus responde. E às vezes o que acontece é que a gente depois esquece de agradecer. Mas não devemos esquecer-nos de agradecer. Onde é que nós vemos a manifestação desta gratidão de Ezequias, porque Deus respondeu à sua oração? Está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 38. Como é que o rei agradece? Ele, na forma de um salmo, ele em oração mostra a sua gratidão a Deus, e podemos ler isso em Isaías 38, a partir do versículo 9. Vejam o que é que diz assim. O que é que este rei fez em gratidão pela resposta de Deus? Escrito de Ezequias, rei de Judá, de quando adormeceu. Está lá na página 786, para quem quer acompanhar na sua Bíblia, 786, a partir do versículo 9. Eu vou repetir. O escrito de Ezequias, rei de Judá, de quando adormeceu e sarou da sua enfermidade. Eu disse, no cessar de meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do restante de meus anos. Disse, não verei ao Senhor, o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o Senhor com os moradores do mundo. Já o tempo da minha vida se foi, e foi arrebatada de mim, como tenda de pastor. Cortei a minha vida como tecelão. Ele me cortará do tiar. Desde a manhã até à noite me acabarás. Esperei com paciência até à madrugada. Como um leão quebrou todos os meus ossos. Desde a manhã
até à noite me acabarás. Como o grou a andorinha, assim eu chirriava, gemia como a pomba, alçava os meus olhos ao alto. Ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Que direi? Como prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, por estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faz-me viver. Eis que foi para a minha paz que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porque não te louvará a sepultura, nem a morte te glorificará, nem esperarão em tua verdade os que descem à cova. O vivente, esse te louvará, como eu hoje o faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor vê salvar-me, por isso, tangendo em meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. E dissera Isaías: tome uma pasta de figos e a ponham como emplasto sob a chaga e sarará. Então temos aqui a resposta em forma de salmo do rei Ezequias em louvor e gratidão a Deus. Ele começa por descrever, ele começa aqui em louvor a Deus, em agradecimento, descreve o horror e a dor que se apoderaram dele quando recebeu a notícia, face à morte, e até ao versículo 16 ele continua ali a levantar os seus olhos para o alto para obter o alívio e a restauração. E no versículo 17 o rei fala do motivo da notícia que ele recebeu, ou seja, vejam, versículo 17: eis que foi para a minha paz que tive grande amargura. Muitas vezes as adversidades vêm à nossa vida para depois, de acordo com a nossa reação, podemos também receber a paz e o alívio. E do versículo 17 em diante, o rei dá testemunho da salvação que ele recebeu de Deus. Ele diz: o Senhor veio salvar-me. Versículo 20. Esta é a conclusão do salmo de Ezequias: o Senhor veio salvar-me. Irmãos, para terminar e em conclusão, o que é que nós aprendemos com a vida de Ezequias? Que, apesar de nós sermos fiéis, sermos dedicados ao Senhor, nós não estamos isentos do mal. A vida de Ezequias, tal como a nossa, está nas mãos de Deus. A pior notícia que nós possamos receber pode ser mudada, pode ser transformada pelas mãos poderosas e misericordiosas do Deus Altíssimo e do Deus Todo-Poderoso. Nunca devemos perder a esperança. Devemos batalhar com Deus. Devemos argumentar com Deus em nossas orações. Há grande poder na oração. Que nós possamos ser como o rei Ezequias, fiel e obediente a Deus na sua vida pessoal, fiel e obediente a Deus na sua vida espiritual, fiel e obediente a Deus na sua vida profissional como rei. Todas as áreas da vida deste homem mostravam que ele estava nas mãos de Deus, e assim devemos ser nós também. Tiago, capítulo 5, versículos 15 e 17, dizem-nos: a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. A oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Que nós possamos tomar este exemplo de Ezequias e aplicá-lo na nossa vida hoje. Amém. Vamos concluir e vamos cantar para o Senhor um cântico, número 132. 132. Sei que nada sou e do pó eu nasci, mas tu me amas e morreste por mim. 132. Sei que nada sou e do pó eu nasci,
me amas e morreste por mim. Perante a cruz só posso exclamar: já sou teu, já sou teu. Toma as minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma a minha vida, ó Pai, já sou teu, já sou teu. Quando de joelhos te contemplo, ó Jesus, vejo tua grandeza em minha pequenez. Que posso dar-te eu somente o meu ser? Já sou teu, já sou teu. Toma as minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma a minha vida, ó Pai, já sou teu, já sou teu. Amém? Peço ao irmão Agostinho para terminar com oração. Graças e louvores damos. Pode vir aqui à frente. Pode vir aqui à frente. Graças, Senhor. Louvamos-te e adoramos-te no dia que está separado para ti. Viemos à tua casa com humildade para te render louvores e para levarmos o nosso espírito mais enriquecido. Agradecemos-te a palavra que foi trazida através do teu servo, que nos trouxe à memória o teu grande poder. Tu defines o destino de todos nós. Tudo está nas tuas mãos. E da pior situação possível, tu podes reverter tudo. E podes-nos voltar a trazer alegria, se for esse o caso. Senhor, a lição que hoje aprendemos e que nos trouxe à memória tudo isto é um grande exemplo da retidão de uma vida e do poder da oração. Nós temos sempre que ir a ti em oração quando algum problema se nos depara na nossa vida. E temos que confiar que tu és poderoso e tu podes reverter tudo. Agradecemos também pela saúde que nos dás, pela alegria também, Senhor. E pedimos-te que continues a abençoar-nos, que abençoes todos os presentes, os seus familiares e aqueles que estão ausentes. Demove os que não têm vindo à tua casa, para que eles sintam a alegria de se congregar connosco em louvor a ti. Despede-nos em paz. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Então, boa tarde a todos, irmãos e irmãs, e aqueles que nos acompanharam à distância também, que o Senhor vos possa abençoar, dar um resto de um dia e também uma boa semana, que hoje começou. Então, muitas bênçãos para todos. Amém.